O preço do conhecimento. Prisão de Kirakira. Raymond foi enviado direto para o pátio depois de ser processado, e ele atraiu comentários imediatos, e não demorou muito para que sua presença atraísse a atenção de Muum. O gigante Minotauro deixou de lado seu equipamento de treino, e se aproximou do novo visitante humano vestindo trajes de prisão. Você é humano. Ele disse sem rodeios, elevando-se sobre o plácido Raymond, que estava com as mãos cruzadas frouxamente atrás das costas. A falta de chifres denunciou? Ele perguntou ao Minotauro com um sorrisinho cúmplice. Muum bufou. Sim, foi isso. Então, humano, você está conectado ao anjo de Kiril, não é? Raymond olhou para ele estupidamente com a cabeça inclinada para um lado. Que? Aquela que se chama Neia. Eu sou o antigo rei do pátio aqui, e agora seu segundo em comando entre os prisioneiros. Você é um dos subordinados dela de fora? Ele perguntou com expectativa. Os olhos de Raymond se arregalaram imperceptivelmente. Ela assumiu a prisão? Ele guardou o choque para si mesmo. Não, exatamente, eu fui o último governante do país que ela destruiu. Raymond disse com uma sensação de resignação seca, estou aqui para testemunhar no julgamento dela, mas antes de fazer isso, o rei feiticeiro, seu mestre, queria que eu visse o que ela fez aqui. Raymond manteve os olhos fixos nos do grande gigante. Muum parecia ter sido esculpido em pedra, músculos ondulados sob a pele de seu corpo, seus olhos brilhavam como os de um veterano de combate, e a maneira como ele se movia revelava um pé seguro. Ele sentiu a tensão no gigante, mas Raymond estava completamente à vontade e decidiu ajudar a aliviar as tensões. Estou testemunhando a favor dela. Ele esclareceu e sentiu a tensão começar a diminuir quando o guerreiro Minotauro começou a entender. Ela tem uma sorte estranha sobre ela nesse sentido, ao que parece. Eu tentei matá-la quando nos conhecemos, ela me quebrou com aquela coisa dela que ela faz, e então ela me tratou com respeito. Venha comigo, e eu vou te mostrar o que está acontecendo aqui. Muum disse com maior confiança, e gesticulou para os vários lugares ao longo das longas paredes. Quando ela chegou, todos os minotauros aqui eram analfabetos, a maioria de nós ainda sabe ler só um pouco, mas eles aprendem, e lá. Ele estendeu seu longo braço musculoso mais para baixo na parede onde carpinteiros, metalúrgicos, trabalhadores do couro e muitos outros estavam ensinando as grandes artes industriais em várias formas. A voz de Muum continha uma nota de orgulho enquanto ele falava e guiava Raymond pelo chão empoeirado. Lá, ele apontou para uma mesa longa. Nossa comida é distribuída. Antes dela chegar, alguns de nós morreram de fome, outros foram transformados em animais de estimação e prostitutas, e outros se tornaram reis ou rainhas do pátio. A comida foi empilhada e nós agimos como animais básicos, arranhando e pisoteando uns aos outros por uma migalha suja, apenas animais. Mesmo dias vendo a diferença, os anos anteriores neste lugar me enchem de vergonha, quão baixo nós caímos. Muum reconheceu com pesar. Há quanto tempo você está aqui, Muum? Raymond perguntou curiosamente enquanto caminhava em passos largos e esticava o pescoço para olhar para o enorme minotauro. 6 anos, desde que meus bandidos e eu fomos todos capturados ou mortos, quebradores de chifres, nos chamávamos, a única maneira de viver era roubar. Se não pudéssemos roubar, morreríamos. Se não pudéssemos lutar, morreríamos. Então nos tornamos os melhores em ambos, queimamos vilas, até mesmo pequenas cidades. Eu achava que éramos supremos. Ele riu a risada profunda e bufante de um touro bufando enquanto jogava a cabeça para trás e apertava a barriga. Ela chegou aqui, e eu me gabei disso, só para ela falar sobre quebrar a vontade dos reis e ser a ruína das cidades. Diga-me, o quanto disso é realmente verdade? Muum perguntou. É comum que os guerreiros exagerem tanto. Ele fez uma pausa quando o sentimento de tristeza de Raymond tomou conta de ambos. Oh, não importa o que ela te disse, é tudo verdade. Ela queimou cidades, ela afogou cidades, ela fez a própria terra destruir muros, e ela mesma os destruiu. Ela fez exércitos se ajoelharem através do mesmo poder que te derrubou. Essas coisas e qualquer outra coisa que você ouviu em rumores, são todas verdade. Ela não precisa exagerar, é por isso que ela está aqui em julgamento. Porque sua reputação é tal que nenhum júri no Oeste é confiável. Ela é amada por alguns, e temida por outros.
Apoiada por Sua Majestade Feiticeiro, eu acredito que ela realmente fará o que prometeu, e dará a ele o mundo. Se ela for libertada nele novamente, ela levantará exércitos onde não há nenhum. Muum o deteve colocando sua mão grande e carnuda no ombro do cardeal. Ela realmente não estava apenas sonhando. Então, não estava falando bobagens. Seja lá o que ela seja culpada de fazer, falar bobagens não é uma delas. Raymond disse com convicção enquanto olhava ao redor. Parece que ela decidiu construir um exército aqui, ou o começo de um. Com a riqueza massiva que seus templos tiraram do aluguel de mão de obra morta-viva, ela investirá fortunas em seu povo. Eu espero. Vocês todos já se converteram? Muum deu de ombros. Presumo que ela seja o anjo de Kirill. Não conheço o Deus dela, mas presumo que ele seja apenas Kirill com um nome estrangeiro. Vou segui-la. E quando ela voltar aqui, estou ansioso para ver o que ela fará em seguida. As próximas horas foram gastas com Raymond conhecendo vários minotauros e instrutores, desde aqueles que passaram fome para manter seu orgulho, até os instrutores em várias artes. Ele até conseguiu falar com guardas que deram suas impressões sobre as rápidas mudanças impostas pela disciplina implacável da Paladina Negra. Foi um período de tempo tão envolvente que ninguém sequer o chamou do pátio, e quando ninguém fez os prisioneiros subirem, ninguém percebeu que Neia não havia retornado até o sol começar a se pôr. Raymond olhou para cima. Ela costuma chegar tão atrasada? Não, ela não. Muum disse com um toque de preocupação. Os dois trocaram um olhar de incerteza mútua quando finalmente os prisioneiros, incluindo Raymond, foram finalmente chamados de volta. Enquanto subiam a longa passarela, Raymond olhou para um dos guardas. Com licença, onde está o outro humano? O anjo de Kirill não retornou. Volte para sua cela, eu sei tanto quanto você. O guarda respondeu e deu de ombros. Raymond obedeceu, seguindo a longa passarela de metal e pedra até chegar à sua cela designada, que para sua surpresa, ficava bem ao lado daquela pertencente a Muum. Os muitos pequenos aposentos estavam quietos naquela noite. E Neia não retornou no dia seguinte, ou no outro, nem ninguém mandou mensagem para Raymond, ou para Muum, sobre o que estava acontecendo. Ninguém, nem mesmo os elfos enviados como instrutores, sabiam o que estava acontecendo, ou se sabiam, não estavam dizendo, embora, enquanto Raymond observava suas expressões de medo. Ele tinha certeza de que estavam dizendo a verdade, sempre que se aproximava deles novamente no pátio. Nazarick. Nos 2 dias seguintes, Neia foi e voltou entre o quarto de seu pai e o laboratório de Demiurgo. Por favor, tire seu manto. Vanisa disse gentilmente, e como se quisesse mostrar que não pretendia fazer mal, permanecendo em seu estado humano, ela estendeu a mão para Neia e a ajudou a subir na mesa depois que ela se despiu. Isso não vai doer nem um pouco. Eu prometo. Vanisa disse com uma expressão gentil enquanto se inclinava sobre a paladina negra e prendia correntes de adamantite nos membros de Neia. A respiração de Neia acelerou, e a mulher pegou sua mão e a segurou. Está tudo bem, não estamos no tribunal. Minhas ordens são para cuidar de você enquanto tentamos entender o que é isso. Porque sua cabeça dói, porque você ficou assim, eu não quero te machucar. Neia se forçou a relaxar e fechou os olhos. Você me enganou. Eu não te enganei, Neia, eu nunca menti para você. Vanisa respondeu enquanto pegava uma pequena pedra azul e a colocava sobre o umbigo de Neia. Você disse. Neia enrijeceu-se brevemente com o contato, e então relaxou quando o outro foi colocado alguns centímetros acima dele, que eu não seria sua presa, mas entre você e Lord Demiurgo, você me conhece mais intimamente, você foi quem subiu lá, sabendo que eu iria quebrar, sabendo que eu iria matar aquele homem, e sabendo que isso provavelmente me mataria. Você ainda não está morta, Neia Baraja. Ela disse enquanto colocava outro cristal azul entre os seios de Neia. Você nem vai negar o resto? Neia perguntou com uma sobrancelha levantada, intimamente consciente das correntes em seus pulsos e tornozelos. Você quer que eu minta para você? Eu sou uma demonia que vinga os assassinatos, uma fúria. Minha visão de suas ações é estranha, eu vejo claramente, no entanto, também parece estranho de alguma forma, mas, ainda assim, algumas coisas se destacam. Eu não quero fazer essas coisas com você, mas Demiurgo foi autorizado a escolher quem usar para isso, e ele me escolheu,
Isso significa que essas ordens são as mesmas como se tivessem vindo do próprio Lord Ains. Por favor, me perdoe. Vanessa disse enquanto apertava a mão de Neia. Então, o que é tudo isso? Neia perguntou enquanto a demonia em forma humana depositava outro cristal, dessa vez na testa de Neia. Por favor, não se mova, estamos tentando ver se o ciclo de energia mágica mudou de alguma forma. Descobrimos que o fluxo em diferentes pessoas representa sua capacidade e suas aptidões com base na maneira como é absorvido por essas pequenas pedras. Infelizmente, não temos muitas, e elas são muito limitadas, mas são boas o suficiente para isso. Vanessa explicou enquanto monitorava as pedras e se afastava de Neia. Ela pegou uma prancheta e começou a rabiscar notas. Onde está o Lord Demiurgo? Neia perguntou. Eu imaginei que ele estaria ansioso para estar aqui para fazer isso. Você está nua, nós duas somos mulheres, seu pai não vai ver você privada de sua dignidade por causa de seus experimentos, você não será envergonhada em Nazarick por ter qualquer membro dela te tratando rudemente, e embora Demi certamente obedecesse, ele estaria lutando contra sua própria natureza. Lord Ains achou melhor que eu te ajudasse sozinha. Sua testa franziu de repente. Interessante. Vanessa terminou e bateu a pena no documento várias vezes. O quê? Neia inclinou o pescoço ligeiramente para cima para olhar para a demonia que, para todo mundo, pareceria uma linda garota loira vestindo apenas um longo casaco branco sobre calças pretas, botas e uma camisa verde. Neia, não tenho o direito de perguntar isso, mas pelo bem do conhecimento necessário para ajudar você, posso machucá-la? Prometo que vou curá-la imediatamente. Vanessa bateu com sua pena com uma velocidade cada vez mais rápida. Ao redor da sala havia vários instrumentos de dor, todos imaculadamente limpos, o que tornava tudo de alguma forma mais horripilante porque significava que muito cuidado havia sido dado a essas coisas. Você é louco. Neia disse categoricamente. Vanessa abaixou a cabeça. Eu sei, mas estou falando sério. Acho que posso ter alguma ideia do que motiva a coisa que aconteceu com você. E se eu puder confirmar, podemos pelo menos garantir que não machuque você como machucou no pavilhão. Sei que parece loucura, mas não será muito, e se eu estiver certa, realmente posso fazer algo por você. Neia relaxou a cabeça e olhou para o teto. O que você quer fazer? Eu quero machucar sua mente, trazer algo poderoso e doloroso para o primeiro plano, como se estivesse revivendo. Por favor, eu não pediria se não achasse que precisava. Vanessa colocou a prancheta de lado e pegou a mão de Neia novamente. Se eu disser não, você vai me machucar de qualquer maneira? Ela parecia um tanto resignada ao fazer a pergunta, como se fosse apenas uma formalidade. Não. Vanessa respondeu firmemente. Eu sei que você pode nunca me perdoar, eu não te culpo, mas eu realmente estou tentando te ajudar agora. Neia virou a cabeça e olhou. Vá em frente, imagino que não preciso escolher nada. Você já sabe o que vai doer mais. Vanessa estremeceu com o golpe, mas não respondeu, exceto para tirar os fragmentos de cristal azul, e então pegar outro conjunto, e cobrindo-os com uma pequena quantidade de gel transparente, ela os colou de volta no corpo de Neia. Você vai se debater. Espero que sim. Neia disse, colocando uma cara corajosa. Morda. Vanessa disse enquanto segurava uma tira de couro. Neia abriu os lábios, permitiu que ela fosse colocada no lugar e a agarrou com os dentes. Vanessa terminou de prender os cristais no corpo de Neia. Alguns segundos depois, ela foi para trás da cabeça da papa, na longa mesa, e então, pegando suas bochechas entre suas próprias mãos delicadas e pálidas, a bela e rechonchuda abaixou sua testa até a de Neia. Neia só conseguia gritar enquanto a pior lembrança de sua vida devastava seu cérebro como se estivesse acontecendo de novo. Suas pernas chutavam loucamente, seus punhos batiam violentamente na mesa, a agonia destroçava sua mente, até que finalmente Vanessa sentiu que ela terminava, e cortou a repetição dela. Os olhos de Neia ficaram escuros como a noite, e sua voz era o eco da perdição. O reino dos Minotauros deve perder seu rei, ou deixará de ser um reino. A vinda das 3 calamidades atrairá a ira dos filhos dos demônios, e a colheita do homem e seus irmãos da outra carne terminará no centro do mundo. Ela começou a gritar novamente. Isso dói. Isso dói. Desta vez, Vanessa estava preparada.
pegou uma poção debaixo da mesa e a despejou sobre o corpo de Neia depois de arrancar os cristais. Neia parou de gritar, e imediatamente caiu na inconsciência. Com seu paciente dormindo, Vanessa rapidamente fez suas anotações, e deixou o laboratório para ir direto para Lord Demiurgo em seu escritório particular. Ela entrou sem bater, e com passos rápidos e firmes, silenciosamente colocou a prancheta na mesa em que ele estava sentado. Ele olhou para ela e então olhou para Vanessa. Explique. Ele disse categoricamente enquanto colocava sua pena de lado. A primeira amostra é dela em repouso, com fluxo de mana perfeitamente natural pelo corpo, sem nenhum talento mágico extraordinário, capaz o suficiente quando se trata de um tipo altamente especializado de magia da morte sagrada que a permite usar artes marciais em abundância. Magia morta sagrada. Demiurgo a corrigiu sem tirar os olhos dos resultados. Concordo em discordar. Vanessa disse passivamente, e apontou para o segundo conjunto. Este aqui, ela disse enquanto Demiurgo ignorava sua contradição, é o que acontece quando eu desenterrei sua memória mais dolorosa e a fiz revivê-la. Ela fechou uma parte de sua mente onde parte do humana normalmente fluía, e o bombeou para o mesmo lugar onde suas habilidades de evangelista estão ativas. Mas o fluxo é tão rápido que... Ela coçou a cabeça enquanto tentava pensar em uma analogia. Lembra o que aconteceu com ela em Prarte quando ela usou o poder do nosso mestre pela primeira vez? Quase a matou em minutos ou menos e ela não conseguiu se conter. É assim, o fluxo é grande demais para sua mente, e então começa a destruí-la por dentro. Demiurgo olhou para ela, depois para a prancheta, depois de volta para ela. Você tem certeza desses números? Ela assentiu. Eu verifiquei o conteúdo do cristal. A entrada de fluxo definitivamente mudou. No primeiro foi um enchimento lento, mas constante no lado esquerdo e direito dos cristais. No segundo foi rápido, mas uniforme em todos eles. No entanto, na cabeça dela, o canal esquerdo não recebeu nada, ele encheu apenas do lado direito. Isso só é possível se o lado esquerdo desligar completamente, e a taxa de fluxo resultante foi impossível para um humano normal suportar. Francamente, se ela não estivesse no nível que você diz que ela está, ela teria morrido em vez de apenas sofrer. Vanessa disse com confiança e puxou sua mão para trás para dobrar na outra na parte inferior de suas costas. Você planeja repetir o experimento? Ele perguntou com uma sobrancelha arqueada. Eu não, a menos que eu tenha que fazer isso. Ela é minha amiga, Demi, você sabe que eu não quero machucá-la. Vanessa disse com uma firmeza silenciosa em sua voz. As ordens do Lord Ain são absolutas. Ele disse em voz baixa, em tom de advertência. Sim, elas são, e ele não me ordenou que a machucasse sem motivo algum, ele me ordenou que descobrisse o que estava errado, porque isso estava acontecendo, eu fiz isso. Se ele me ordenar que a torture, obedecerei ao meu mestre, mas não torturarei inutilmente uma querida amiga por nada. Demiurgo olhou para ela e apoiou a cabeça nas mãos e os cotovelos na mesa. E se eu ordenar que você faça isso de novo, para ter certeza? Ele perguntou calmamente. Vanessa pensou por um momento, e o encarou com seus olhos cinza tempestade insanos. Você não vai, porque sabe que ele se importa com ela. Você não pode me enganar, não tão facilmente. Vanessa sentiu os impulsos sádicos surgindo em seu amante. Devo trancar a porta? Ela perguntou maliciosamente enquanto tirava seu jaleco. Não, se alguém entrar, bem, com o barulho que você vai fazer, eles obviamente devem querer ver. Ele disse com uma risada baixa e brutal. Tudo bem, ela vai dormir por horas, e Lord Ain só vai voltar mais tarde. Temos tempo, mas uma coisa, por favor. Vanessa disse enquanto tirava as botas. O quê? Ele perguntou enquanto desfazia o nó da gravata com um gesto suave e a jogava de lado. Dessa vez, faça-me sofrer. Vanessa disse num ataque de desafio masoquista. Sendo sádico perfeito, ele riu enquanto tirava suas roupas e disse simplesmente, talvez. Ela riu, eu ou você, escolha um, mas um de nós vai se machucar muito. Ela disse enquanto sua pele ficava dourada e suas asas emergiam de suas costas nuas.